Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados irmãos, encontro com a minha Bíblia aberta aqui no livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 1. Mateus, capítulo 12, versículo 46. A família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, querem falar-te. Porém ele respondendo disse-lhe, aquele que falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para o seu discípulo, disse, eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está no céu, este é meu irmão e minha mãe. Jesus, de maneira alguma, estava desmerecendo Maria. O que ele quis dizer? Ele dizia para seus discípulos que eles eram irmão dele porque ouvia a palavra de Deus e porque fazia a vontade de Deus. Realmente, meus amados irmãos, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos irmãos de Jesus. Porque Jesus, todavia, quando esteve na terra, sempre fez a vontade do Pai. Sempre exaltou a Deus. Sempre exaltou a humanidade a adorar e fazer a vontade de Deus, o seu Pai, o Eterno. Então, Yeshua jamais quis fama, glória, honra para ele. Mas toda a honra era voltada para o seu Pai. Por quê? Porque ele estava na condição de filho. Sendo ele o Deus encarnado, sendo ele que foi gerado pela sombra do Espírito Santo, mas estava na forma física de um homem, mas sendo filho do Altíssimo. E é por isso que ele dizia que os seus irmãos e a sua mãe era aquele que ouvia a palavra de Deus e fazia a vontade. Porque esse é o nosso dever, é fazer a vontade daquele que nos chamou, daquele que nos enviou a este mundo para uma missão. E qual é a sua e a minha missão? A tua e a minha missão é pregar o evangelho da salvação. É anunciar a Jesus. É glorificar ao Eterno de Israel. É falar das maravilhas que o nosso Deus tem feito em nossa vida. É proclamar as boas novas, que é esta palavra, a Bíblia Sagrada. Sim. E era isso que Jesus queria, que a humanidade voltasse para Jesus, para Deus. Que os fariseus, que os saduceus e tantas outras pessoas voltassem para o seu Pai, adorassem ao seu Pai e escutassem a sua palavra. Como disse, de maneira alguma, Jesus estava desmerecendo a sua mãe. Ela era importante para ele. Mas o mais importante era aqueles que ouvia e fazia a vontade do Criador, a vontade de nosso Deus. E quantas pessoas hoje não fazem mais a vontade do Senhor? Quantas pessoas hoje não escutam mais a palavra de Deus? Quantas pessoas hoje não lê mais a palavra de Deus? Quantas pessoas hoje não pregam mais a palavra de Deus? Quantas pessoas hoje deixam de reverenciar a palavra do Senhor? Quantas pessoas hoje já não dão a sério mais a palavra do Senhor? Quantas pessoas brincam com a palavra de Deus? Quantas pessoas estão brincando de ser pastores?
Quantas pessoas estão brincando de ser adoradores? Quantas pessoas estão brincando de ser servos do Senhor? Quantas pessoas estão brincando com o Espírito Santo? Centenas, centenas, dezenas e milhões de pessoas estão brincando de ser crente, brincando com a palavra de Deus. Essa é a verdade. Distorcendo a sã doutrina, rejeitando a sã doutrina, pregando um evangelho inverídico, não pregando mais o evangelho da salvação, o evangelho que liberta, que transforma e leva o homem para o céu. Mas ainda há aqueles que se preocupam com a palavra de Deus, ainda há aqueles que amam a palavra de Deus, ainda há aqueles que amam pregar o verdadeiro evangelho do qual mandou Jesus. Enquanto a maioria está pregando um outro evangelho, um evangelho de facilidade, um evangelho de anátema, um evangelho frajuto, um evangelho podrificado, um evangelho falsifier, há aqueles que ainda se preocupam em pregar o evangelho genuíno, o evangelho de renúncia ao pecado, o evangelho de divórcio com o mundo. Essa é a verdade. Há aqueles que ainda pregam o evangelho da santidade, da separação com o mundo, que diz não para o mundo, que diz não para as bandeiras que o inimigo oferece, para os pratos de carne, de picanha que o inimigo mostra, para servir ao Senhor, para fazer a vontade daquele que os enviou a esta terra para a missão, que é pregar o santo evangelho. Jesus, quando esteve na terra, na sua vida terrena, como um maior profeta, como um maior pregador, ele sempre exaltou a humanidade a obedecer à vontade do seu Pai, que está no céu. Ele sempre disse que o seu Pai era Deus, era o Hashem. Hashem significa o nome, porque muitos judeus não pronunciavam o nome do Senhor por temor, pelo grau de santidade, que é o Eterno de Israel, o Criador dos céus e da terra. Apesar que nosso Deus tem vários nomes, são chamados de nomenclaturas. Assim como Jesus tem vários nomes, chama-se nomenclaturas. Por quê? Porque cada país conhece ele com um nome diferente. Isso não quer dizer que nós estamos blasfemando contra Deus, que nós estamos pecando contra Deus, como muitos têm pregado. Há muitos que dizem que nós temos pregado, que nós temos pecado contra o Senhor, quando chamamos Jesus de Jesus, e não de Yeshua ou de Yahshua. Quando chamamos nosso Deus de Deus, e não de Yahweh, ou Yah, ou Yahu, ou Yahushua, que é Jesus, ou Yahu, que é nosso Deus. Diz que nós estamos blasfemando contra Deus, mas não é assim, amados. Porque cada país tem sua cultura. Cada país tem seu nome, tem sua língua materna. E as pessoas não entendem que elas chamam o Senhor segundo a sua língua materna. Por exemplo, nós brasileiros nascemos, crescemos ouvindo o nome Deus. O grego usa a palavra Theos, que para muitos é um nome pagão. É um deus mitológico da Grécia. O italiano o chama como Dio. O francês como Di. O espanhol como Deus. O americano como God. E assim por diante. Cada país tem sua linguagem, tem seu idioma, tem seu dialeto, tem sua cultura. E adora a Deus da forma que é a sua língua falada, a sua língua materna. Então, creio que por essa situação, nosso Deus não vai castigar, não vai amaldiçoar. Tem que crer que nós poderemos até perder a nossa salvação por causa do nome. Porque realmente, quem sabe o nome do Senhor? Ele não deixou expresso para ninguém o seu nome. Se é Yeshua, se é Yahshua, se é Hashem, se é Elohim. Qual será o verdadeiro nome dele? Qual será? Como é que ele é conhecido nas alturas? Se não pelo Eterno.
pelo Santo dos Santos, pelo Rei da Glória, Rei do Rei e do Senhor. O que importa é a tua sinceridade, a tua fé. Porque quando eu pronuncio o nome de Jesus, eu não estou pronunciando como esnobação. Eu estou pronunciando porque assim aprendi em português a chamá-lo de Jesus. Até porque sou brasileiro. Não nasci em Israel, que o chama de Yahusha ou Yeshua. Como chama também de Adonai, e etc. Então causa-se muita confusão sobre a nomenclatura do Filho Eterno e do Eterno. Mas o que importa é a tua fidelidade para com Deus, para com Yeshua, para com Jesus. Ou com Jesus do italiano. Nós temos que ser sinceros. Temos que ser verdadeiro adorador. Adorar a Deus em espírito e verdade. E fazer a vontade daquele que nos enviou a essa terra. Nós não existiríamos. Mas Deus, no seu plano, colocou em seu coração de nos desenhar e nos trazer esse mundo para uma missão. E a missão é proclamar a boas novas. É levar a palavra de Deus. É semelhar a semente em coração infértil. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque você é bonitinha, você merece. Não, não. Deus tem um plano na tua, mas porém você anula o plano do Senhor. Como você anula? Dando ouvido à voz do mundo. Fazendo a tua vontade e na vontade daquele que te chamou. Ah, eu sou muito jovem. Não vou ser crente. Esse negócio de ser crente, esse negócio de dar com a Bíblia debaixo do braço, é coisa cafona. É não, meu amado irmão. É não, minha jovem, meu jovem. A palavra do Senhor diz que assim, jovem, eu vou te chamar porque vou ser forte. Então Deus chamou você para o adorar, para o servir, fazer a sua vontade e pregar a sua palavra. Amanhã você será velho. Amanhã você será velha. Essa tua vaidade, essa tua beleza vai passar. Amanhã você estará enrugada. O rosto todo cheio de prega, cabelos grisalhos ou branco. A vaidade passa. Tudo passa. Tudo finda. Mas só uma coisa que não finda e não passa é a palavra do Senhor. Essa permanece para sempre. Tudo muda. Só o que não muda são os poderes do Senhor nosso Deus. Ele é eterno. Ele é santo. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Então faça tudo aquilo que o Senhor Jesus disse. Faça a vontade do seu Pai, que está no céu. Você será irmão, fará parte da família do Senhor Jesus. Porque assim é. Quando nós nos disponhamos a fazer a vontade de Deus, recebemos bênçãos do céu, alegramos o Espírito Santo e Deus passa a cuidar de nós, a cuidar da nossa casa, a cuidar da nossa família. Mas muito ainda vive iludido com este mundo que é um mundo de ilusão. Esta vida aqui é uma vida de ilusão, meus amados irmãos. Muitos se contentam com tão pouco. Muitos se contentam com uma casa aqui na terra. Muitos se contentam com um carro aqui na terra. Muitos se contentam com um navio aqui na terra. Muitos se contentam com um iate aqui na terra. Muitos se contentam com a sua conta bilionária aqui na terra. Mas isso passa. Isso acaba. Isso finda. O que você deve se preocupar é com a tua salvação. É com a tua preparação. É com a tua vida após a morte, após você deixar esse corpo do qual Deus te deu. Isso aqui é uma embalagem. Isso aqui um dia vai perecer. A minha alma vai sair do meu corpo. Esse corpo vai virar pó, cinza, vai apodrecer dentro de um caixão, de uma sepultura. E qual será o futuro da minha alma ou da tua alma? O que você dirá quando chegar diante do teu Senhor, se você não estiver preparado? O que você dirá quando perguntar ao Senhor a você? O que você fez na terra,